que se você não perceber o outro em Deus, na unidade, compartilhando o pensamento do Espírito Santo, você não vai fortalecer o Espírito Santo em você. É isso mesmo. E vamos pensar num exemplo, Etélia, que até você comentou ali no grupo, que eu lembro que eu comentei. É, lembra que você trouxe ali uma questão com o seu marido, que você falou assim, até com a minha filha e com o meu neto, é até tranquilo de posicionar, de me posicionar em relação a algumas coisas, mas com o meu marido, não. Ó, aí lembra que o que a gente conversou, ele falou assim, ó, Etélia, você consegue ver que tem algumas certezas que você mantém sobre o seu marido? Você tem umas certezas que de repente ele pode não aceitar algumas coisas, umas certezas de que ele pode não mudar alguns posicionamentos. Até teve uma coisa que você falou que ficou bem marcada assim, que é assim, ó. Ele já é uma pessoa de certa idade, percebe, ó? Se a gente olhar de uma maneira bem assim, superficial ainda, é claro que a gente pode perceber um monte de coisas aí. Mas se a gente observar de uma maneira superficial, como é que essa consciência que está pensando a imagem de Etélia está pensando sobre a outra imagem lá, que também não é uma imagem, mas ainda é uma consciência? Você tem certeza que ele é um corpo, você não tem certeza que ele é uma consciência também. Então, ao pensar desse modo, com essas certezas sobre ele, você não está lembrando que ele ainda é a existência perfeita. Você está lembrando que você é um corpo aqui por pensar que ele é uma pessoa já mais velha, que de repente ele não pode aceitar isso ou aquilo, entende? Parece que você está pensando que ele é uma pessoa mais velha, mas na verdade você está pensando assim, ó, eu sou um corpo aqui porque eu estou vendo aquele mais velho ali. E eu acho que essa pessoa pode não mudar por causa disso, disso e disso. Entendeu? Então, o que é que tem que ser feito? Você não vai ignorar essas percepções, você não vai negar nada disso. Pelo contrário, a gente só vai revelar cada vez mais. Nossa, eu penso isso, eu penso aquilo. O que que a gente vai fazer? Ao invés de acreditar nisso, nessas certezas que a gente tem, eu vou olhar para o outro e lembrar: não, não tem outro ali, só tem a existência perfeita. E descanso nisso, só tem a existência perfeita. Ao sustentar só isso, o comportamento se ajusta. Então, se houver alguma coisa que eu vá conversar com o outro, que eu vou comunicar com o outro, vai ficar claro. Porque para ensinar, já que eu estou decidindo manter só a verdade na consciência aqui, a maneira de ensinar a verdade para cada um, ela pode ser específica e ela pode ser ajustada de uma maneira que a pessoa possa compreender. Então, realmente não existe o conversar com alguém aqui achando que a pessoa pode não aceitar, porque a verdade ela é universal, ela ainda alcança todos, porque todos ainda são a verdade. Entende? Qual é a sua parte? Lembrar na sua consciência que você não é essas certezas que você está tendo sobre ele. Então, ao soltar as suas certezas, você está pensando com o Espírito Santo, lembrando que só tem existência aqui e lá, porque existência é tudo. E aí descansa nisso. O resto vai ser consequência, entendeu? Só que a gente precisa querer fazer isso. João, aquele exemplo que você deu da notícia, eu entendi assim, até ter assim, a responsabilidade pelo que se vê. Então, assim, quando você não percebe, você não tem a percepção, você não tem a responsabilidade. É algo assim. E quando você passa a perceber, é que você se torna responsável. Você é responsável pelo que você percebe, seja o que for que você percebe. Dentro da mentalidade do Espírito Santo, que é uma decisão, você é responsável por tudo que você está percebendo. Você é responsável pela sua percepção neste estudo. Ou você está aqui nesse estudo lembrando que não tem uma Doroteia sentada numa cadeira para assistir um estudo, assim você está sendo responsável na percepção a partir do Espírito Santo, ou você está usando esse estudo para se distrair. Eu dei o exemplo da notícia para falar sobre a individualidade.
de dentro da individualidade, você sai pelo cenário assim, achando normal ficar assistindo notícias assim, sem ficar observando a mente, sem ficar observando o sistema de pensamento, que é o que a maioria de nós faz. Né? Ó, eu acho normal encontrar uma pessoa, né, dentro da individualidade, assim, ó, eu ando na rua, eu acho normal encontrar uma pessoa que está chegando para mim e me pedindo dinheiro porque, sei lá, é um cara que está morando na rua e está sem emprego e tem um filho doente e que ele quer juntar dinheiro, assim, através de pessoas para pagar a cura do filho. De dentro da nossa individualidade, a gente vai passar batido numa situação como essa e vai achar, ah, é o problema da pessoa, não é um problema meu. Aí eu acho normal passar por ele, eu empresto dinheiro, falo assim, ah, deixa eu dar 10 aqui para você, e aí eu não uso aquilo para reposicionar para a consciência e lembrar. É impossível que haja um pai que tem um filho que tem doença e que tem que curar. A existência não está passando por isso. A mente que está decidida, a consciência que decidiu pelo Espírito Santo, ela não passa batida numa cena dessa. Ela se mantém consciente pela totalidade, lembrando que não tem um eu aqui ouvindo uma coisa dessa de uma outra parte ali. Mas geralmente de dentro da nossa individualidade, a gente vai achar normal ser uma pessoa que vai lá e ajuda ainda. Não é que eu não posso ajudar, eu posso ajudar. Mas a consciência que está decidida pelo Espírito Santo, ela não se esquece da totalidade diante de uma situação como essa. Então, ela assume responsabilidade pelo que está sendo percebido, no sentido de usar o único propósito que é de lembrar que a totalidade é perfeita. Então, ela não se mistura com nada disso. Não tem um pai que mora na rua que está preocupado com uma pessoa que está doente. Ficou claro, gente? Isso foi uma das coisas que a gente conversou. Uma parte aqui que ele diz assim, ó, o Espírito Santo é tão vigilante contra o ego. Só que o Espírito Santo usa qualquer noção de perigo para dar boas-vindas à paz e não ao perigo, porque o Espírito Santo lembra que a totalidade não está sendo ameaçada. Então, ao invés de enfatizar a realidade do que qualquer um está percebendo, o Espírito Santo só enfatiza que a realidade não está sendo ameaçada. É só isso que ele lembra por todos o tempo todo. Mas de longe é uma cena de que você passa distraído assim, vendo uma notícia ou conversando com alguém diretamente na rua. Ficou claro, gente, isso? Então, ó, você é sempre responsável pelo que você está percebendo neste instante. A partir do Espírito Santo, ou você vai estar usando tudo neste instante para perdoar, ou de dentro da mentalidade separada, você vai ficar usando isso aqui para se distrair, para se confundir, para ficar escondendo sensações. Então, nós encerramos esse estudo de hoje por aqui. A gente continua na próxima sessão, na segunda-feira, ok? Um beijo a todos e tchau.